Boa noite, nós vamos falar de um homem de 41 anos que tem a doença de Chagas. Nós vamos falar da relação da doença de Chagas, as suas manifestações clínicas que ocorreram, diagnóstico também. Um homem de 41 anos, após trabalhar no cultivo da palmeira, onde se manifestam os açaizeiros, questionou sobre falta de ar, tontura, palpitações, surgindo de forma intensa à medida que fazia os esforços exigidos no seu trabalho. Ele relatou também que o açaí é indispensável em suas refeições. Após ir ao hospital próximo, o paciente foi diagnosticado com cardiopatia chagásica crônica, advinda da doença de Chagas. Qual a relação dos fatores ambientais e das manifestações clínicas apresentadas pelo paciente ocorrida no local onde ele trabalha, sendo diretamente com açaí, e identifique o que associou a um diagnóstico cardiopata e arritmias. A gente colocou aqui a nossa resposta em um resumo em relação à doença de Chagas, né? Os fatores que combinam a transmissão ocorrida se dá por uma infecção causada pelo protozoário, o Trypanosoma cruzi, que ele é encontrado no interior do barbeiro vetor, que é encontrado nas lavouras de açaí, especialmente entre as folhas das árvores, característico da região norte do Brasil. E por consequência do consumo direto da fruta, o paciente estava tendo, relatado por ele mesmo, a higiene dessas regiões são muito precárias. O barbeiro contaminado pelo protozoário é moído junto ao fruto, transmitindo a infecção por via oral com invasão ativa do parasita ou se houver o contato com as fezes do barbeiro, que ao coçar o local faz com que a transmissão ela ocorre pela penetração da mucosa, pela mucosa da boca íntegra ou mesmo lesada, causando a doença de Chagas, com períodos de incubação entre 8 a 10 dias, que se manifesta na forma clínica da infecção, desenvolvendo a cardiopatia crônica no paciente. Se caracteriza por um aumento progressivo do coração, chegando a um volume de até 550 gramas, havendo também arritmias com taquicardia ventricular, alteração no eletrocardiograma, tonturas e palpitações, insuficiência cardíaca congestiva, dispneia de esforço e fenômenos tromboembólicos. O diagnóstico ele é realizado por exames parasitológicos de sangue, métodos imunológicos, moleculares e exames complementares, sendo o eletrocardiograma e o ecocardiograma. Mais à frente, nós colocamos uns tópicos, né, falando um pouco sobre a doença, suas formas de transmissão, né, principalmente a transmissão pelo vetor, que é a penetração do tripanostigota, metacíclicos em solução de continuidade da pele ou mucosa íntegra, por transfusão de sangue, por transmissão fetal, por acidente de laboratório, por transmissão oral e por transplantes. O período de incubação, de acordo com a forma de transmissão, pode ocorrer tanto vetorial, de 8 a 10 dias, sanguínea, de 20 a 40 dias, vertical, qualquer período da gestação durante o parto também, oral, de 3 a 22 dias, e acidental até aproximadamente 20 dias. O período de transmissibilidade, só há transmissão de pessoa a pessoa, através do sangue, ou de modo congênito através da placenta. A maioria dos infectados tem um parasita no sangue circulante ou nos tecidos durante toda a vida. Aqui a gente colocou um esqueminha, um ciclo, né, de estágio do vetor, né, que o inseto ele pica, o tripomastigota nas fezes, ele pode defecar,
O tripomastigota, ele vira a mastigotas nas células. Aí, no estágio do ser humano, vira-se a mastigotas, que multiplicam-se. A mastigota vira o tripomastigote, que se rompe as células e cai na corrente sanguínea. Eles são absorvidos pelo mosquito na picada. Depois vira epimastigota no intestino dos insetos. Depois reprodução binária e tripomastigotas. E aí envolve todo o ciclo de novo. A doença de Chagas, ela apresenta tanto na forma aguda, né, que dá mais a relação é o sintoma que se desenvolve de 8 a 10 dias na infecção pela picada no vetor, ou 20 a 40 dias após a transfusão com sangue contaminado. O tratamento geralmente cura a infecção aguda e previne as crônicas. De 5 a 10% dos casos sintomáticos pode ir a óbito por miocardite, que é a inflamação do coração, ou meningoencefalite, complicações no cérebro. Pode ocorrer febre, edema, localizado generalizado, hepatoesplenomegalia, aumento do fígado, às vezes também insuficiência cardíaca relacionada a essa fase aguda, com vários graus de miocardite, inflamação dos tecidos do coração, e lesões no sistema nervoso autônomo, que é aumento de temperatura, pressão alta. Ocasionalmente pode ocorrer meningoencefalite também, complicações no cérebro, miosite e lesões dos plexos nervosos intramurais das vísceras ósseas. Na fase crônica, apresenta-se uma forma determinada e uma forma sintomática. Nessa fase, nós colocamos aqui na forma determinada, caracterizado por exames sorológicos e parasitológicos positivos, né? Que pode ocorrer também ausência de sinais e sintomas, normalidade no ecocardiograma e ausência de cardiomegalia no raio-x. Mas pode haver cardite focal, que é a inflamação dos tecidos do coração. Em 80% dos casos, lesões discretas no sistema nervoso de condução. A forma cardíaca, cardiopatia chagásica crônica, ela ocorre no paciente arritmias, principalmente taquicardia ventricular, taquicardias, alterações no eletrocardiograma, tonturas e palpitações, insuficiência cardíaca congestiva, dispneia, esforço, cansaço, e fenômenos tromboembólicos. Na forma digestiva, redução do número de neurônios dos plexos intramurais com dilatação dos órgãos do sistema digestivo, principalmente megaesôfagos e megacólon. Ocorre constipação, disfagia, regurgitação, tosse, pneumonia aspirativa, dor abdominal. E o seu diagnóstico, ele pode ser feito pelo exame parasitológico de sangue, por métodos imunológicos e moleculares, por exames complementares, como eletrocardiograma e ecocardiograma, utilizando os métodos de imunológicos, como hemaglutinação direta e o PCR, são os exames para o seu diagnóstico. Os exames complementares incluem novamente o eletrocardiograma e o ecocardiograma. O objetivo do tratamento é curar a infecção na fase aguda, evitar danos aos órgãos na infecção assintomática crônica, limitar e prevenir incapacidade, morbidade e mortalidade, uma vez que a doença já tenha se manifestado clinicamente, e com outros tratamentos, como benzonidazol e nifostimox, que são os outros medicamentos. A profilaxia, a gente é uma forma de prevenção, né, que é combate ao barbeiro, melhoria das moradias,
principalmente se tratando do nosso caso clínico, né, que a moradia dele naquela região ali é precária. Outra forma de profilaxia é o controle do doador de sangue, que também pode pegar a doença, controle da transmissão congênita, acidental e transplantes também pode ocorrer. E é isso, educação sanitária comunitária, né, formas de higiene e o tratamento dos pacientes. Então, esses são alguns tópicos que nós falamos, está relacionado com a doença de Chagas. E a gente teve uma explicação aqui, tanto do nosso caso clínico, né, da nossa pergunta, e a sua resposta, e os tópicos relacionados com a doença. Desde o início dela, os tratamentos, as manifestações, o diagnóstico da doença.